Olha, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a hipertensão afeta mais de 30% da população adulta em todo o mundo. Isso representa mais de 1 bilhão de pessoas. É o principal fator de risco para doenças cardiovasculares. Celebramos hoje o Dia Mundial da Hipertensão e vamos falar sobre essa doença que mata cerca de 10 milhões de pessoas no mundo anualmente, com o presidente da Sociedade Goiana de Cardiologia, Leonardo Sara da Silva. Bom dia, Leonardo. Obrigado pelo seu tempo, viu, por vir falar com a gente e esclarecer nossas dúvidas sobre a hipertensão. Bom dia, o prazer é todo meu em participar. Queria que você começasse explicando para a gente aí o que é hipertensão. Bem, a hipertensão arterial é um aumento, na verdade é uma doença que é bastante frequente, né, como você disse, ela cursa com um aumento na pressão sanguínea, pressão dentro dos nossos vasos sanguíneos. Né? Nosso sistema cardiovascular nada mais é que um sistema hidráulico, né? Pode-se ser assim encarado. E quando você tem um aumento na pressão dentro desses tubos, né, que são os nossos vasos sanguíneos, você acaba sobrecarregando os vasos, né, acaba levando a lesões nesses vasos sanguíneos e sobrecarregando o coração. Então, é uma doença bastante frequente que cursa realmente com uma elevação da pressão dentro do sistema cardiovascular, pressão do sangue mesmo. Entendi. E a pressão alta, né, e o colesterol estão relacionados? São doenças do coração que estão relacionadas ali uma com a outra? Olha, existe realmente uma correlação, porque existem algumas entidades, algumas doenças que são fatores de risco tanto para um quanto para outro. Então, se só concluindo a primeira resposta, a gente considera pressão arterial, hipertensão arterial, quando a pressão arterial está acima de 140 por 85, tá? Então, esse é o diagnóstico da hipertensão arterial. Só lembrando que, mesmo sendo esse o parâmetro que a gente considera como clássico para o diagnóstico, a gente sempre busca aquele famoso 12 por 8, 120 por 80. Então, essa é a nossa pressão arterial alvo, né? Aquela que é mais saudável mesmo para a gente. E algumas doenças, algumas situações propiciam a hipertensão. Entre elas, a obesidade. E a obesidade também propicia, também está associada ao aumento do colesterol. Então, existe a hipertensão e o colesterol alto, eles não são causa e consequência um do outro, mas eles estão associados porque existem várias outras doenças que causam tanto um quanto o outro. Entendi. E a pressão alta, ela pode ocasionar quais tipos de problemas? Você mencionou aí que ela sobrecarrega o coração. E o que isso pode causar no nosso organismo? Bem, a sobrecarga do sistema cardiovascular, né, pelo aumento da pressão arterial, ele pode levar a uma série de problemas. Ele pode sobrecarregar o músculo cardíaco, levando uma hipertrofia, assim como o nosso músculo periférico, o músculo do nosso braço, da nossa perna, fica mais hipertrofiado quando a gente faz mais exercício. O coração funciona da mesma forma. Se ele tem que fazer mais força para vencer essa hipertensão, para vencer a resistência ao seu batimento, ao seu esvaziamento, o músculo cardíaco vai ficando mais hipertrofiado, mais grosso. E isso atrapalha o funcionamento dele. Ele começa a não conseguir se encher de sangue suficiente, ele tem dificuldade de funcionamento e isso vai causando uma série de problemas no decorrer da vida. Outros problemas são a fragilidade dos vasos sanguíneos. Né? A pressão alta durante muito tempo vai lesando os nossos vasos sanguíneos, vai impedindo que eles dilatem, vai aumentando a espessura dos vasos sanguíneos e que vai prejudicando a entrega de oxigênio para todos os órgãos.
Então, isso vai levando a lesões progressivas e lentas dos órgãos. E tem alguns órgãos que são mais sensíveis, como o cérebro, os rins, a retina, e o próprio coração. Além disso, a hipertensão também propicia, com essa sobrecarga nos vasos sanguíneos, ela só propicia também o aparecimento da aterosclerose, né, que é o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos, o que leva aos infartos, aos AVCs, etc. Entendi. E qual que é a ligação do sal com a hipertensão? Que a gente tem aquela mania, né, de dizer para as pessoas que quem tem hipertensão não pode ingerir sal ou tem que ingerir em baixa quantidade, né? E qual é o considerado normal ali, a ingestão normal de sal que a pessoa pode ter diariamente? Olha, a maior parte dos casos de hipertensão, ele tem origem genética, tá? E multifatorial, mas principalmente genética. No entanto, o consumo excessivo de sal prejudica o controle da hipertensão, né? Então, assim, ele está muito associado. Então, o consumo excessivo de sal e a nossa dieta aqui no Brasil, ela é bastante rica em sal. Ela prejudica o controle da hipertensão. Então, assim, o que se recomenda são cerca de 5 gramas de sódio por dia. Isso é difícil de quantificar. Mas, de uma maneira geral, o mais importante, você vai estar consumindo menos sal se você evitar alguns procedimentos durante a comida. Por exemplo, durante as refeições. Por exemplo, evitar alimentos processados e ultraprocessados, que geralmente são alimentos muito ricos em sal. Tirar o saleiro da mesa, né? Aproveitar a comida intrínseca mesmo do sal. Botar menos sal para fazer o arroz, para fazer o feijão, menos temperos com sal, menos temperos processados. Todas essas alterações, essas mudanças de comportamento acabam reduzindo o aporte de sal por dia, o que facilita o controle da pressão arterial. E a pressão arterial é uma doença silenciosa? Quais são os primeiros sinais ali que aparecem? Esse é um dos grandes problemas da hipertensão. É, como você falou, uma doença silenciosa. Ela vai, aos poucos, levando a sobrecarga daquilo que eu falei, do coração, dos vasos sanguíneos, e ela só vai causar sintomas basicamente em 2 situações. Primeiro, se você tem uma elevação muito abrupta e repentina da hipertensão, da pressão arterial, ou seja, uma crise hipertensiva. Mas na maior parte das vezes a pressão arterial ela vai se elevando lentamente, o corpo vai meio que se acostumando com aqueles níveis de pressão arterial ao longo dos anos e ela vai atuando durante décadas. Só que durante essas décadas vai sobrecarregando o coração, os vasos sanguíneos, vai levando às lesões, vai aumentando a chance de aterosclerose, aumentando a chance de AVC. E aí, quando você realmente tem os sintomas, o estrago já está feito. Ou seja, já houve uma série de modificações no nosso organismo para se acostumar com aquela pressão arterial elevada. E aí, voltar atrás fica muito difícil, né? As mudanças já foram feitas. Portanto, é muito importante procurar o cardiologista e aferir a pressão arterial, fazer o diagnóstico correto e tomar as medidas necessárias e não ficar esperando para o sintoma vir. Porque uma vez que o sintoma veio, isso pode ser tarde demais. Tá certo. E a gente pode dizer aí que exercício físico é sinônimo de coração saudável ou não? Ele ajuda bastante, né? O sedentarismo é um dos mais importantes fatores de risco cardiovascular, não só para hipertensão, mas para infarto, para outras doenças cardiovasculares, sim. Então, fazer exercício físico, pelo menos aí 150 minutos por semana, de atividades pelo menos moderadas, é super importante, né? É super importante e tanto individualmente, ou seja, a própria atividade física tem um resultado positivo na nossa saúde,
como também de maneira indireta. Ou seja, quando você faz atividade física, você melhora o seu humor, você melhora o seu sono, você melhora a sua alimentação, você perde peso, tende a perder peso, muda a sua composição corporal, ou seja, você diminui a massa gorda, aumenta a massa magra, ou seja, diminui gordura e aumenta músculo. Todas essas alterações são muito favoráveis para o metabolismo e para a saúde, né? Para a nossa saúde. Então, isso é muito importante mesmo. Doutor, a hipertensão tem cura ou não? Olha, ela tem controle, exceto em alguns casos bem mais raros em que a hipertensão é causada por um fator endocrinológico, algum tumor que produz um hormônio que leva à hipertensão, ou seja, são casos bem de exceção mesmo. A hipertensão arterial sistêmica, que é essa que a imensa maioria das pessoas tem, né? 30% da população aproximadamente tem hipertensão e chega a mais de 60% nos idosos. Essa hipertensão mesmo, ela não tem cura, mas ela tem controle. Então é muito importante acompanhar, tomar as medicações, junto das medicações, fazer aquelas alterações comportamentais que ajudam no combate à hipertensão, no controle da hipertensão. Isso é muito importante. E a hipertensão, ela surge em todas as idades, então é possível que uma criança seja hipertensa, um jovem, um adulto e um idoso? Todo mundo pode ter a doença? Sim, todo mundo pode, mas ela é progressivamente mais comum com as idades, quanto mais avançada a idade. Então, quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela ter hipertensão. Tá, mas os indivíduos jovens podem ter, sim. Entendi. Como que é feito ali o diagnóstico, né, da hipertensão? Já mencionamos que é uma doença bem silenciosa, então o ideal é que esse diagnóstico aconteça, né, no consultório ali, em exames de rotina, o quanto antes. Esse diagnóstico precoce faz diferença aí no caso da hipertensão? Faz toda a diferença, né? O diagnóstico é realmente feito pelo cardiologista, né, no consultório. Ele pode utilizar artifícios de monitorização em casa da pressão arterial ou fora do consultório, mas em serviços de saúde. Mas o diagnóstico é um diagnóstico médico mesmo, né? E é importante procurar o médico justamente porque é uma doença silenciosa, né? Você pode ficar assintomático durante décadas e ser um hipertenso, né? E as consequências são bastante sérias, né? Só a hipertensão, só para vocês terem uma ideia do impacto, só a hipertensão ela é responsável, se fosse possível individualizar todas as causas, só ela é responsável por cerca de 40% dos infartos, 50% dos AVCs, né, dos derrames, né? E cerca de mais de 50%, junto com diabetes, das doenças renais crônicas. Então, a hipertensão é uma causa muito frequente de doenças sérias do coração e do sistema cerebrovascular. Então, é coisa séria, ela é traiçoeira justamente porque ela não causa sintomas até mais tarde, bem avançado da doença. Então, isso é muito importante. Então, assim, eu costumo comparar com câncer. É muito mais fácil você fazer o diagnóstico do câncer de uma maneira precoce do que fazer o diagnóstico do câncer depois que ele já está com metástase, já está disseminado, já lesou vários órgãos. Mesma coisa a hipertensão e as doenças do coração. Se a gente consegue diagnosticar e tratar a hipertensão numa fase precoce da doença, sem ela ter lesado o cérebro, rim, o coração, os vasos, muito mais fácil o controle e muito menor a repercussão da doença na nossa saúde. Fala um pouco mais para a gente, doutor, sobre o tratamento. Ele é feito unicamente ali por meio de medicamentos ou existe, por exemplo, uma cirurgia que pode amenizar os efeitos da hipertensão? Como que funciona o tratamento ali? Olha, de uma maneira geral, muito embora existam alguns procedimentos
cirúrgicos voltados, principalmente para aquelas hipertensões resistentes, aquelas que não melhoram de jeito nenhum, mesmo você associando várias classes de medicação. Esses são casos de extrema exceção. O tratamento da hipertensão é tratamento medicamentoso com o comportamental, né? Mudança do estilo de vida, alimentação, exercício físico, perda de peso, cessação do tabagismo, cessação do alcoolismo e o tratamento medicamentoso. Entendi. E doutor, já tem alguma comprovação, algum estudo que fale sobre a relação da hipertensão ali com a Covid-19? Uma pessoa com hipertensão, ela pode ter maiores complicações em casos de Covid ou não? Exato, isso aí está bem estabelecido mesmo. Isso é um conhecimento que se percebeu, né, desde o início da pandemia, de que os pacientes que mais complicavam são aqueles pacientes pela Covid, né? São os pacientes que têm doenças crônicas, entre elas a mais frequente é a hipertensão. Então, só deixando bem claro que quem tem hipertensão, ele não tem uma maior facilidade de pegar a doença, tá? Ele tem uma maior facilidade de desenvolver as formas graves da doença. Então, por isso que é muito importante no indivíduo hipertenso estar bem controlado, né? Está mesmo com a medicação, que ele esteja bem controlado, porque isso vai reduzir bastante a chance de evoluir com formas graves da Covid. E no caso do diabetes, é um fator agravador também para quem tem hipertensão? Sim, as duas coisas andam bastante juntas, né? São doenças metabólicas que se associam bastante. É muito comum o indivíduo diabético ter hipertensão, e também comum o paciente com hipertensão ter diabetes, porque existem algumas situações metabólicas que propiciam tanto uma quanto outra, e algumas situações, como por exemplo a obesidade, que são fatores de risco tanto para hipertensão quanto para o diabetes. Então, hipertensão e diabetes são caminham juntas. Entendi. Doutora Ana, lá de Belo Horizonte, está perguntando se dor na nuca pode ser considerada um sintoma aí da hipertensão, se ela precisa procurar um médico por isso, porque ela já ouviu falar, e eu também já ouvi dizerem, né, que a dor na nuca, assim, pode ser um sinal ali de que a pressão da pessoa pode estar alta. Isso é verdade? Isso, pode acontecer. Nos casos em que você tem um pico hipertensivo, né, uma elevação muito rápida da hipertensão, você pode... Uma dos sintomas é a dor de cabeça, né, a cefaleia. E o padrão da cefaleia, às vezes, ele é frontal, mas também pode ser uma cefaleia, uma dor de cabeça nucal, né, que atinge que a pessoa se refere mais a uma dor na nuca. Mas esses sintomas são o que a gente chama de inespecífico, quer dizer, pode ser pela hipertensão? Pode, mas podem ser outras causas também. Mas é um fator aí de alerta que pode ser usado para você procurar um médico para ver se realmente a causa é a hipertensão mesmo ou alguma coisa da coluna, alguma outra causa. Entendi. E quando e com que frequência a gente deve começar a medir a pressão? Olha, essa resposta, não existe uma resposta definitiva, mas o que a gente recomenda são indivíduos assim, a partir dos 35 anos, já procurar um cardiologista para uma avaliação geral, e essa avaliação geral ela inclui a aferição da pressão arterial. Existem as exceções, que são pacientes que têm antecedente familiar de hipertensão grave, ou muitos casos na família de hipertensão. Geralmente, nesses casos, pacientes devem procurar até antes, né, por volta dos 20 anos, 25 anos. E lembrando que até na pediatria, né, os pediatras devem, pelo menos em algumas consultas, aferir a pressão arterial, porque pode acontecer de um paciente ter hipertensão na infância. Então, isso também tem a sua recomendação.
É, alerta importante, né, doutor? É verdade ou é mito que os homens são mais acometidos pela hipertensão do que as mulheres? Olha, existe uma associação um pouco maior mesmo da hipertensão com o homem, mas assim, é bem dividido, viu? É bem dividido. Mas geralmente os homens são mais hipertensos um pouco que as mulheres. Tá certo, então. Doutor Leonardo Sara da Silva, obrigado, viu, pela conversa. A gente explicou muito sobre a hipertensão. É um assunto que gera muitas dúvidas, né, na população. Como a gente já mencionou, é uma doença muito comum, né, e que é muito perigosa, sim. A gente disse aí que ela chega a matar 10 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, a gente tem sim que ficar atento, até porque é uma doença bem silenciosa. Obrigado, viu, pela sua participação, pelo seu tempo dedicado a conversar com a gente, esclarecer as dúvidas do pessoal que acompanha a TV Pai Eterno. O prazer é meu, estamos aí sempre à disposição. Um abraço a todos. Abraço, isso aí, gente. Temos que ficar atentos, então, né, com a saúde do nosso coração. Muitas vezes os sinais demoram a aparecer e quando isso acontece, pode ser, né, que o caso já esteja muito grave. Então é bom a gente ficar sempre atento aos sinais pequenos ali que o nosso corpo pode dar, tá bom?